Olá, falando de política novamente. E falando de político, o meu medo, o meu fantasma, parece que ele resolveu sair do armário. Você sabe? Você se preocupa com o Bolsonaro? Não, não me preocupo com o Bolsonaro não, ele não me assusta não. Eu não me assusta não. Quem me assusta é esse filho da mãe aqui, ó. É, ele mesmo, Geraldo Alckmin. Para quem muitos conhecem, Alckmin disputou eleições, se não me falha a memória, acho que foi 2008, realmente foi 2008 contra Lula. Alckmin é cria do PSDB, político, bem experiente, é um cara articulador, cheio de proposta, é membro dos partidos mais poderosos no Brasil, são tão bons que os caras fizeram o que fizeram e ninguém descobriu nada dos caras. E aí o que acontece? Eu vou falar todinho como é que é a estratégia de Alckmin. Porque com os erros de Bolsonaro, se existir uma pessoa que vai ganhar vantagem sobre isso, essa pessoa se chama Geraldo Alckmin. Com a presença de Geraldo Alckmin, pré-conversão do PSDB, DEM e PSD, reúne multidão em Paraná. Por incrível que pareça, a região sudeste, em alguma parte do Brasil, eu admiro o cara. Não me estranharia se ele aumentasse realmente uma proporção de votos tão alta. Por quê? Porque a equipe dele é muito estrategista, são pessoas muito boas. Alckmin conseguiu o que queria, que foi o Centrão. Eu vou já falar também de outra coisa que ele está querendo conseguir também. Ó. Vamos lá. Ó. Em auditório lotado na manhã deste sábado, em Paraná, o Partido PSDB, Democratas PSDB reuniram um grande volume de pessoas para o lançamento da pré-candidatura dele, do Estado. Ou seja, no estado dele ele conseguiu já essa quantidade de pessoas. Olha, ele é um cara que tem digamos, um encanto pelo empresariado. O empresariado gosta dele. Quando o nome dele se cogita para presidente, há uma estabilidade na bolsa e uma queda no dólar. Por quê? Porque investidor, ele quer alguém que possa dar confiança a ele. Se o investidor não tem confiança na Marina, no Bolsonaro, é melaicar com o Ciro, mas com ele o pessoal, opa, cara centrado, cabeça, articulador. Ele já mostrou que já tem um grupo com ele. A eleição nem começou direito, ele já conseguiu um grupo, né? Então ele já começou a mostrar. Aí, pessoal, a hora dele. Vou te mostrar aí pra dizer aqui, ó. Só não foi só o Bolsonaro que lutou de auditório também não, viu? O cara também lutou, ele foi bem bacana. E ele tem força, tem muita gente. São Paulo é grande, né? E eu vou dizer, além do Centrão que ele conseguiu, né, reunir aquela quantidade, parece, não, existe aquele namoro que ele quer, né, com o Centrão, mas o Centrão disse, ó, você vai ter que colocar Josué Alencar, que foi filho do José de Alencar, que foi o vice de Lula, né? Mas só que parece que ele recusa convite para ser de vice de Alckmin. Essa reportagem do Estadão, ele fala de um possível recuo do Josué. Mas o empresário que é ou tão com muita afinidade na política, mas o grupo que ele está envolvido é muito bem articulado, que é o Centrão, com certeza ele vai fazer com que ele venha, né? Porque José de Alencar recusou o convite para ser vice-presidente de Geraldo Alckmin. Enviou há poucas mensagens comunicando a sua decisão e agradecendo. A resposta do empresário mineiro põe fim a uma vai e vem que arrastou por vários dias entre tucanos, o empresário e líderes do Centrão, que indicaram para completar a chapa. Eu tenho para mim que o Centrão vai conseguir ou convencer ou colocar um outro empresário. E eu vou lhe dizer por que é o interesse de Alckmin, né? Antes eu achava que seria interesse do Centrão. Mas Alckmin é inteligente, eu falei pra vocês, é inteligente, ó. O que ele quer nessa reportagem aqui que fala aqui, ó? Josué Gomes, um herdeiro do lulismo que Alckmin como triunfo, né? Que Alckmin quer como triunfo. José Gomes, um herdeiro do lulismo que Alckmin quer como triunfo.
A inviabilidade da campanha de Lula pode empurrar Filho de Alencar para ser vice das chapas opostas. Dirigentes do PR esperam definição até quinta. Bom, o cara é inteligente. Quando eu falo com o cara inteligente, pessoal, é assim, ó. Você tem que entender que a política, ela é tipo uma guerra. E você precisa ser estratégico. E isso me estranha o fato do Bolsonaro ele ser um militar e tão pouco ele ser um estrategista. Até porque ele foi expulso da corporação do exército, não, praticamente ele foi compulsoriamente afastado, aposentado, né? Por causa das suas, digamos, as suas travessuras. Então ele não passou muito tempo lá dentro para estudar as estratégias e ser alguém como Augusto Heleno, como o Hamilton Mourão e outros tantos que tem. Ele é um cara, ele tem uma base que veio do exército e tal, beleza, mas ele não é uma coisa assim tão produtiva. Então, o Geraldo Alckmin, ele pega trazendo, com o nome de Josué Gomes, uniu o Centrão e o Centrão, o bloco composto por agora por PP, Solidariedade, DEM, PRB e PR de Josué. Aí o que acontece? Esse grupo já tem seus votos. Por incrível que pareça, esse deputado parece que vai conseguir os votinhos dele lá, naquele escorrozinho eleitoral que tem. E aí, o Geraldo Alckmin diz, olha, estou com Josué, que foi vice de Lula, que lutou pelos projetos sociais. Meu amigo, isso dá um impacto. Por quê? Porque hoje, vou falar uma coisa bem sincera, e essa coisa eu vou falar até diretamente para os fanáticos do apoiadores do Bolsonaro. Bolsonaro não tem uma vantagem larga nem para primeiro e segundo turno, porque existe uma demanda gigantesca de apoiadores do Lula. Ah, isso fala eu, Suderlan de Castro, porque não estou com fanatismo de Lula, eu estou falando de fatos reais. O cara tem mais de 36% de eleitorado fiel para ele. E no segundo turno, uma gigantesca de 60%. Isso é muita coisa. Sendo, mesmo com essa gigantesca coisa, 42% não quer votar para nenhum candidato. Ele sozinho praticamente leva os votos de todo mundo. Ele sendo incapaz de disputar as eleições, alguém vai ter que brigar por esse eleitorado. Da mesma forma que o eleitorado de Bolsonaro não quer votar para nenhum outro candidato, o eleitorado de Lula não tem interesse em outros candidatos, né? Aí você entende a dificuldade de se ganhar voto. Um partido de direita que sempre foi arqui-rival, inimigo direto do PT, já começa a ver o eleitorado de Lula como uma coisa preciosa, no qual Bolsonaro não soube aproveitar. Ou vocês não esqueceram aquele videozinho que ele ofertava capim pra galera lá. Isso é muito ruim, pessoal. Isso estrategicamente foi algo que os outros se aproveitaram em cima dele, que ocasionou um fracasso. E o Geraldo Alckmin está se aproveitando nisso. Ele tem um cenário todo completo dele, e esse é meu medo. Ele pode vir para segundo turno com uma disputa tão gigantesca e ganhando, que provavelmente ele tirar o rapaz para segunda turno e ninguém sabe quem é que vai ser a pessoa que vai disputar com ele. Mas Alckmin vai vir. E Alckmin quer sim participar. E aí, numa eleição aqui, como o PSDB é um partido que não inspira confiança, Valdemar Costa Neto, o mensaleiro, que costurou a união de Alckmin com o Centrão. Grupo que reúne 5 partidos e tem 3 minutos de TV, é muita coisa, olha visão, anuncia oficialmente apoio a Tucano. Nesta quinta-feira foi passado, hoje é sábado, eles já confirmaram tudo isso. Cara, essa notícia que fala sobre esse apoio, olha a cara do bonitinho. Esse mostra, que hoje as forças não tá mais só PT, PSDB. Ah, se não é Bolsonaro. Não, Bolsonaro não é força. Quero falar força que tem e que já mostrou que tem votos. Pesquisa é pesquisa. Pode ser que as pesquisas apontem Bolsonaro, beleza, ele não ganha. Mas pode ser que não aponte ele e ganha. Mas vamos falar de passos concretos. PSDB, PT tem seus núcleos eleitorais e são fortes. E hoje existe um terceiro. Como PT e PSDB são siglas unitárias e conseguiram essa força, as outras são nanicas, ela precisava se juntar.
né? A união não faz a força, diz aquela bela frase. Então o Centrão se juntou e hoje ficou a terceira força. Olha, eu tenho uma força aqui da direita, PSDB, e tenho uma força aqui da esquerda, que é o PT, e eu tenho uma força centro, que é o Centrão, aqueles partidos. Existem outras ramificações, vocês dão o nome que vocês quiserem. Extrema direita, extrema esquerda, extremo centro, mas só que hoje eu só posso dizer que existem três forças políticas no país. Uma do PSDB, a outra do PT, e esses 5 grupos políticos se uniram para ser chamado Centrão. Não é? Confirmou o acordo. Bolsonaro não conseguiu, não tinha nada a ofertar. Bolsonaro não tinha nada para ofertar. E aí eu sabia que alguém ia pegar essa parte desse bolo. Tinha que ser quem? O danado do Geraldo Alckmin, uma figura que eu não gosto. A gente sabe que o PSDB em 98 prejudicou. E falar nisso, deixa eu falar uma coisa. Teve um amigo meu que disse que o Fernando Henrique deixou o Brasil em crescimento. Olha, vou falar o seguinte, olha. Não deixou. Lula ganhou, por quê? Porque o Brasil estava passando por uma dificuldade gigantesca com alto desemprego. Uma dívida bem estabelecida pelo FMI de 81 bilhões na época de 98. Isso era muito dinheiro que a valorização da moeda não era tão desvalorizada como hoje. Entendeu? Foi um governo que no seu segundo mandato foi desastroso. Então, para quem quer dizer que ajudar Bolsonaro, que o segundo mandato de Fernando Henrique foi o êxito, não, foi uma droga na qual abriu a porta para Lula. Tanto que os empresários correram para ele, rapaz. O PSDB tinha essa camada. Então, ou seja, não venha puxar fatos históricos que não foi verídico para somar no nosso bonito lado que não é verdade. Sabe por que não é? Porque essa história de ficar fingindo, e tá aqui, ó, inventando coisas. Os partidos, ó, tá aqui outra reportagem L Paris. Puxando aqui, ele diz: os partidos também estão de olho nos estados. Bolsonaro não tem nada a oferecer. É assim que diz. Os partidos também estão de olho nos estados. E Bolsonaro não tem nada a oferecer. O cara não tem uma força política. Pesquisador explica que a estrutura dos partidos do Estado tem grande peso para a formação de alianças nacionais. Por isso, a polarização entre PT e PSDB não deve diminuir. Olha só o PSDB aqui. Meu medo, meu risco é que o Alckmin, ele venha realmente. Eu sou um ferrenho opositor de Alckmin. A gente nunca gostei realmente da forma como eles governam. Geralmente governa mais para o empresariado, grandes corporações e não para o pobre. Vocês estão vendo a reportagem que está tendo desvio descarado da DESC, do governo dele, o desvio da merenda, tanta coisa que Alckmin e José Serra fizeram em São Paulo. E aí acaba isso, né? Você tem um candidato que ele tem um pequeno núcleo lá que dá uma sessão, mas na hora da formação dos núcleos políticos não olha para ele com bons olhos. Cara, tu não tem deputado ao teu lado, tu não tem governador, tu não tem prefeito, tu não tem senador, tu não tem vereador. Como é que a gente vai apoiar para ti? Foi por isso que o Centrão não foi para Bolsonaro. O PSDB é forte. O PSDB é a maior bancada lá no Senado. Tem muitos prefeitos, governadores, vereadores espalhados por aí. Claro que o Centrão queria garantir o sempre para ele. Bolsonaro é uma figura ilusitana, não tem essas coisas todas. Então os caras estão para ele. Mas o erro de Bolsonaro propicia o crescimento de Geraldo Alckmin. Como vai proporcionar também para Ciro, se o Ciro souber aproveitar, e Marina. O que é que eu posso falar em relação a Ciro, Marina, João Moeda e Manuela Dávila? Olha, para vocês chegar a Alckmin disputar contra Alckmin, que Alckmin vai brigar mesmo, ou até o próprio Bolsonaro, era necessário que vocês pegassem uma camada de eleitores que não tem interesse de votar em vocês, convenceram com suas ideias e propostas, e a camada certa do PT. Tem muitos votos, 147 milhões de eleitores espalhados, sendo que vai ser difícil cada político que está no cenário presente sem Lula conseguir os votos. E Geraldo Alckmin, com a força partidária que está tendo, provavelmente vai crescer nas pesquisas. Bolsonaro vai cair pela falta de espaço
e falta de apoio, a vai disso, seus eleitorados fiéis ficarão presentes. Por que, que ele não cresce mais? Porque o eleitorado dele irrita mais do que ajuda ele. Ele provoca as pessoas, insulta. Aí você pode dizer, ah, eu não... Ele vai botar escola sem partido. Meu amigo, eu tinha 11 anos, 12 anos, já era crítico político da minha escola. Eu já criticava política. Entendeu? Porque questão de partido você vai ter que falar política em qualquer canto do Brasil. Agora você, uma escola não pode ser PSDB, PT, alguma coisa. Mas a política tem que ser falada da escola. Ah, não vai ter negócio de gênero. Olha, é o seguinte. É um fato que existe no mundo a comunidade LGBT. Isso você não pode jogar no buraco, jogar para outros fora, porque é coisa do ser humano, faz parte do mundo também. Entendeu? Ou seja, são pessoas legais. O cara tem tantos amigos que são gays, que são pessoas ótimas, excelentes, pessoas na qual eu tenho o maior carinho, entendeu? Mulheres, poxa, o pessoal critica às vezes, tem feminismo exagerado em certas mulheres? Tem sim, mas tem muita mulher boa aí que é mãe de casa, que briga, que para sustentar seus filhos, que é pessoas que ganham pouco, trabalham mais que eu. Minha mãe sempre foi um exemplo disso, mas nem por isso eu posso desmerecê-la, né? Sobre índio, cara, o Brasil era o país dos índios, os portugueses que tomaram e invadiram, então eu não posso discriminar. Ah, negro, cara, eu sou de pele pardo, eu sou descendente mesmo de negros e com orgulho. Então, a partir do momento que você fala mal de algo dessas camadas da sociedade, você cria para você uma rejeição natural. Então, é triste isso que aconteceu, nós chegamos nessa polarização, nessa briga. Ah, o meu tem que ganhar, você não tem, é petralha, coxinha, bolsominions, esses pseudônimos. Cara, é chato porque a gente parece país de criança, ninguém tem uma maturidade, né? Ou seja, olha só, não tem nenhum nome sério realmente, né? Para os empresários que é Alckmin, ele é um bom nome, para a camada mais pobre não é. Bolsonaro, para os militares, é um bom nome, mas para demais outras que já viveram regime militar, ou que sofrem com preconceito, ou coisa que ele já mostrou que ele é, que agora tenta mudar seu diálogo, mas não funciona, porque ele já tinha criado aquela imagem, não rola. O Ciro, engraçado que dentro do estado do Ceará mesmo, tem gente que não gosta dele, e ele tem que mostrar pro Nordeste e pro Brasil todo que ele é uma opção. A Marina Silva se queimou apoiando a S. Neves, só aparece 4 em 4 anos, parece que até é ano binário. A cada 4 anos você tem um ano, o número 29 de fevereiro, pois é, Marina Silva, né? Manuel Dado, aquela questão do socialismo, vamos fazer com que as pessoas todas sejam elitizadas, e ela é uma pessoa meio burguesa elitizada, não é uma coisa sem sentido. João Moeda não tem nem que falar desse doido, não tem como, de tão pouco conhecido que ele é. Então, é um cenário complicado, é caótico, é triste, é lamentável. Eu já disse bem claro, os apoiadores de cada um dos seus candidatos vão brigar ferrenhamente para defendê-lo, assim como o Lula, assim como o Bolsonaro, que são os dois na ponta que tem maior seguidores nas redes sociais e que critica todo mundo, né? Por exemplo, a história de arma do Bolsonaro, não existe esse negócio de matar uma população sem ter um preparo, equilíbrio, ou uma certa mudança na Constituição da lei, ou então o pessoal com medo que vai tirar o Bolsa Família, porque o Lula deu. Cara, nesse sentido, o Brasil é mais do que isso, o povo merece mais do que isso, não esmosa assim. Ou é o projeto que faz o país crescer e que todas as camadas inspira realmente a seção econômica, ou então não venha com ideias plantadas que de certos regimes ditatoriais fizeram isso e no final das contas não deu nada. Falando outra coisa, já estou cansado de ouvir também do pessoal falar que o comunismo destruiu o Brasil. Primeiro, o Brasil não é comunista, nem não foi no passado, não é no presente e nem será no futuro. É um país capitalista, um pouco atrapalhado nas suas formas de ser capitalista, mas é capitalista. E nem se possa dizer que países comunistas são atrasados, tirando alguns países que aconteceram no Cuba e outros meia dúzia, porque China é comunista e é o maior capitalista do mundo, que causa maior dor de cabeça em como os Estados Unidos. Então, para mim, não importa realmente muito o sistema político desde que ele funciona. O problema para nós brasileiros é que nunca tivemos políticos que, independente de sistema que nós já tivemos, monarquia, império, repúblicas que tiveram vários nomes,
né? Oligarquia, café com leite, Nova República, República das Espadas, ditadura, República Contemporânea, e nenhuma delas solucionaram o problema do povo brasileiro. Nenhuma delas. Passaram por todos os períodos de república que possamos imaginar, e o Brasil continua como antes, não é? Como de 500 anos atrás praticamente. Aí não, a gente precisa realmente ser mais críticos conosco mesmo e fazer com que nós, os brasileiros, não esperar para os políticos, mas nós brasileiros tomamos uma atitude para fazer melhorar esse país, né? Então, no mais, valeu e até uma próxima.